Olá, senhores. Começamos hoje o nosso estudo a respeito da parte de polinômios. Com essa matéria, eu gostaria de dizer a vocês que eu queria que você sentisse que aquilo que você muitas vezes estuda dentro do ensino médio nada mais é do que um aprofundamento daquilo que você já começou a estudar dentro do ensino fundamental. Você lá no ensino fundamental, por exemplo, você aprendeu produtos notáveis, que era x mais y elevado ao quadrado, e aí veio uma matéria chamada de binômio de Newton, onde nós ensinamos você ir além de elevar ao quadrado. Aí elevamos ao cubo, elevamos à quarta, elevamos à quinta, mostrando então que aquilo que vocês tinham aprendido lá no ensino fundamental poderia agora ser complementado indo para elevar ao cubo, à quarta, à quinta e assim por diante. A nossa aula de hoje também é uma continuação daquilo que vocês começaram a aprender dentro da parte do ensino fundamental. Porque se eu disser a vocês que nós vamos estudar polinômios, e polinômios é tudo aquilo que pode ser escrito desta forma, se você olhar para essa linha, que parece ser uma sopa de letrinhas, você vai ficar realmente muito assustado e verificando e pensando que essa aula deve ser uma aula muito difícil. Na realidade, o início dessa aula você já viu. Querem ver? Basta mostrar isso daqui e perguntar a vocês se isso daqui igualado a zero, você já viu alguma vez na vida. Claro, você até diz o seguinte, se isso aqui igualado a zero, isso aqui vai virar uma equação do segundo grau. Então, realmente, o que eu queria dizer a vocês que sem você saber, você estudou isso daqui, que era um polinômio igualado a zero, e esse polinômio que você estudou no ensino fundamental era um polinômio do segundo grau. O que nós vamos agora aumentar um pouquinho o seu conhecimento é dizer a vocês que a partir de agora nós vamos extrapolar o segundo grau. Nós vamos resolver problemas iguais a esse. Onde você está vendo que agora aqui é x elevado à terceira, que é o maior grau que nós estamos encontrando dentro desse polinômio. Por isso, eu vou chamar este polinômio de polinômio de grau 3. E dizer a vocês que existem alguns polinômios aonde você vê a ausência do x. Estar na ausência do x significa que aqui poderia estar escrito x elevado a zero, que a gente sabe que é igual a 1 e 1 não precisa ser escrito. Então, nesse caso, eu diria que é um polinômio de grau zero, e quando esse polinômio estiver de grau zero e o elemento também ser zero, dizer a vocês que tem um nome específico para esse polinômio. Ele é chamado de polinômio identicamente nulo. Só que já que eu mostrei vários exemplos de coisas que representam polinômios, deixa eu mostrar para vocês quem não é polinômio. Isso aqui, por exemplo, ele não é polinômio. Por que não é polinômio? Porque aqui está x elevado a menos 3. Se está elevado a menos 3 não é polinômio. Para ser polinômio, todos os expoentes têm que ser obrigatoriamente inteiros e positivos. Ora, se tem que ser inteiros e positivos, esse aqui de baixo é mais um exemplo de coisas que não significam um polinômio. Porque aqui está x elevado a meio. E não pode ser meio, tem que ser sempre um número inteiro e positivo. Portanto, o que nós vamos começar a partir de agora é estudar como é que a gente trabalha com polinômios de segundo, de terceiro, de grau zero, polinômios identicamente nulos e assim por diante. Lembrando que é para você se livrar disso daqui, que isso aqui não será motivo de estudo, porque não é polinômio quando estiver com expoente negativo e nem tampouco quando estiver com expoente fracionário. E o que nós iremos fazer nessa nossa aula de hoje? Nós ainda, nessa nossa aula de hoje, vamos aproveitar muito daquilo que vocês aprenderam no ensino fundamental. Por exemplo, eu vou pedir para vocês, nesse primeiro instante, dizer que vocês ainda se lembram como é que se faz a soma de polinômios que tenham graus diferentes. Por exemplo, se você tiver um polinômio assim, 12x à quarta menos 2x à terceira mais 5x ao quadrado mais x mais 1. Isso aqui é um polinômio? É.
Por que é um polinômio? Todas as potências de x são feitas de expoentes positivos e inteiros. Então, eu digo para você, isso aqui é um polinômio. Polinômio de que grau? Grau 4. Eu vou pedir para você somar com esse outro polinômio, que é o polinômio 4x à terceira mais 7x ao quadrado mais 2x menos 1. É para somar? Então vamos somar. Se você quiser somar isso aqui, você muito bem sabe que isso aqui vai dar o seguinte. 12x à quarta, somando um zero, dá 12x à quarta. Menos 2x ao cubo com 4x ao cubo, menos 2 com mais 4, vai ficar mais 2x ao cubo. Mais 5x ao quadrado com mais 7x ao quadrado, vai dar igual a 12x ao quadrado. Mais x com mais 2x são 3x, e mais 1 com menos 6, isso aqui vai dar menos 5. Tá aí então, senhores, eu fazendo aquilo que nós já fizemos essa conta lá no ensino fundamental. Isso chama-se adição de polinômios. Só que o que eu queria mostrar é quando esses graus forem diferentes, porque esse de cima é de grau 4, esse de baixo é de grau 3, eu vou dizer a vocês que o resultado sempre será aquele que é o maior grau. Então, se você somar um polinômio de quarto grau com um de terceiro grau, o resultado vai ser o polinômio de maior grau. No entanto, se agora aqui embaixo eu fizer a adição de polinômios de mesmo grau, por exemplo, somar esse polinômio de terceiro grau com esse polinômio de terceiro grau, o que vai dar? Se você somar isso aqui, repare uma coisa, vamos fazer uma operação parecida com aquela, e você vai ver que Q mais R vai ficar 4x ao cubo com 2x ao cubo, isso aqui vai dar 6x ao cubo e assim por diante. O que eu quero é que você saiba o seguinte, esse polinômio aqui é de terceiro grau, esse polinômio também é de terceiro grau, e a resposta é de terceiro grau. Então, atenção, se você somar polinômios de graus diferentes, o resultado dá o que é de maior grau. Se você somar polinômio de mesmo grau, por exemplo, grau 3 e grau 3, você está vendo que o resultado vai ser o grau 3. Mas aí eu faço uma pergunta. Sempre será assim? Não. Sabe por quê? Repare aqui uma coisinha. Vamos pegar essa linha e trocar por um outro polinômio. Então eu tiro esse daqui e vou trocar essa linha por outro polinômio. Reparar que em cima eu tenho um polinômio de terceiro grau. Reparar que embaixo eu continuo tendo um polinômio de terceiro grau. E agora eu quero fazer a soma. Só que repara uma coisa. Se eu somar 4x ao cubo com menos 4x ao cubo, isso aqui vai dar zero. Aqui vai dar 7x ao quadrado, aqui vai dar 3x e assim por diante. E aqui vai dar menos 6. O que eu queria era que você enxergasse o seguinte. Eu peguei um polinômio de terceiro grau, somei com um polinômio de terceiro grau, só que o resultado deu um polinômio de segundo grau. O que eu quero é que nesse início você diga o seguinte. Se somar de graus diferentes, o resultado vai ser o de maior grau, certeza. Agora, se você somar de mesmo grau, eu não saberei qual o resultado. O que eu posso lhe garantir é que o resultado pode ser de mesmo grau, mas pode ser que na soma de dois polinômios de mesmo grau, o grau seja igual, ou pode ser que ele seja, ok, senhores, menor do que os dois que estiverem aqui sendo somados. Aqui nesse caso, eu somei terceiro com terceiro e o resultado deu de segundo grau, como poderia ter dado de primeiro, como poderia ter dado também de grau igual a zero. Outra coisa também que eu queria que você lembrasse lá do seu ensino fundamental é quando você vai fazer um produto. Se você pegar, por exemplo, um polinômio de quarto grau, quiser multiplicar por um polinômio de terceiro grau, você vai multiplicar e vai fazer assim. Olha como é que você multiplica. 4x ao cubo multiplicado por 12x ao quadrado vai ficar 4 vezes 12, 48. X à terceira com x à quarta, soma x à terceira com x à quarta dá x à sétima. E assim você deveria fazer para todos os outros.
Mas isso daqui já é o suficiente para mostrar para vocês uma coisa. Se você multiplicar um polinômio de quarto grau com um polinômio de terceiro grau, quem é que vai ser a resposta? Realmente, é isso mesmo. Multiplicar um polinômio de quarto com um de terceiro grau, o resultado vai ser a soma desses graus. Então, resulta num polinômio de grau igual à soma dos graus dos polinômios envolvidos. Multiplicar um de quarto com um de terceiro grau vai dar um polinômio de sétimo grau, porque é a soma de 4 com 7. E, usando do mesmo raciocínio, eu queria que agora você lembrasse como é que você faz divisão de polinômios. Quando você pegar esse polinômio, quiser dividir por esse outro polinômio, a professora dizia o seguinte: você tem que dizer quem é que multiplicado por 4x ao quadrado vai dar 12x elevado ao cubo. Você dizia assim: quem vai multiplicar 4x ao quadrado para dar 12x ao cubo é o 3x. Em outras palavras, sabe o que eu quero que você repare? Que esse polinômio aqui, senhores, ele é um polinômio de terceiro grau. Esse polinômio aqui é um polinômio de segundo grau. E esse polinômio aqui é de primeiro grau. O que eu queria que você reparasse? A soma desses dois tem que dar esse daqui. Isso vai ocorrer numa divisão polinomial. Pronto. Então eu vou dizer a vocês que a soma desses dois vai dar igual àquele, ou se não, você vai dizer que o resultado vai ser a subtração de 3 com 2. Eu estou falando exatamente a mesma coisa. Pronto. Este é o nosso início da nossa aula de hoje, que na realidade você está vendo que nada mais é do que uma repetição daquilo que nós vimos dentro da parte de ensino fundamental. Só que as perguntas agora partem desse básico que a gente sabe e ele começa a perguntar coisas iguais a essa. Por exemplo, esse exercício aqui, ele quer saber qual é o valor de m que vai tornar esse polinômio p de x um polinômio de terceiro grau. Ora, gente, aqui eu tenho x à terceira, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x. Isso daqui só será de terceiro grau se isso daqui não desaparecer. E o que eu faço para isso aqui não desaparecer? Sabe de uma coisa? Para que isso aqui não desapareça, é preciso que esse m-4 não seja zero. Porque repare que uma coisa, se ele for zero, 0 vezes x à terceira vai dar zero. Então ele vai desaparecer e, desaparecendo, ele não será de terceiro grau. Então, para que ele seja de terceiro grau, não pode desaparecer, então m-4 tem que ser diferente de zero. Ou seja, para que ele seja de terceiro grau, o m vai ter que ser diferente de 4. Pronto, só isso. Mas na letra B, olha o que ele diz. Ele quer que esse polinômio aqui seja do segundo grau. Para que esse polinômio seja do segundo grau, duas coisas devem acontecer. Esse x ao quadrado deve existir e esse aqui não. Porque se esse aqui existir, ele será do terceiro grau. Então, para que seja do segundo grau, tem duas coisas que você tem que exigir. Esse tem que ser diferente de zero e esse tem que ser igual a zero. Vai dar um sistema. Olha o sistema. m-4, m-4 e m-16. Esse m-16 tem que ser diferente de zero para que ele seja do segundo grau. Só que para que ele seja do segundo grau, o x ao cubo tem que desaparecer. Para ele desaparecer, o m-4 tem que ser igual a zero. Entenderam? Olha aqui, ó. m-4 igual a zero para x ao cubo desaparecer. E para que ele seja do segundo grau, este não pode desaparecer. Então, este m ao quadrado menos 16 tem que ser diferente de zero. E o que você tem que fazer agora? Resolver o sistema. Só que olha agora como é que é a resolução desse sistema. Se você passar o menos 4 para lá, vai ficar m igual a 4. Ou seja, para que ele seja de segundo grau, o m tem que ser igual a 4. Aí embaixo, aqui eu vou passar o menos 16 para lá, e depois eu vou tirar a raiz quadrada. Então aqui vai ficar m diferente de mais ou menos 4. Então repare que uma coisa. Para que esse polinômio seja do segundo grau,
o m tem que ser igual a 4. Só que acontece o seguinte, que se o m for igual a 4, você coloca 4 aqui, 4 ao quadrado dá 16, 16 menos 16 vai dar igual a 0. Só que tem uma coisa, não pode dar 0, porque senão sumiria o x ao quadrado, ele não seria do segundo grau. Então repare que existe aqui uma contradição desses dois. Um quer que seja igual a 4, outro diz que não pode ser igual a 4. Então eu chego à seguinte conclusão. Esse polinômio, para ser do segundo grau, ele é um caso impossível. Não existe aqui nenhum valor que vai tornar esse polinômio do segundo grau. Existe possibilidade dele ser do terceiro grau. É assim que você resolve esse primeiro exercício de hoje. Tudo bem? Agora, veja agora o outro exercício. O outro exercício, senhores, ele está querendo que você faça o seguinte, muito simples. Caiu lá na Universidade Federal do Pará. Ele disse que ele tem aqui um polinômio p de x, e ele quer que esse polinômio p de x seja idêntico ao polinômio q de x. Reparar que eu propositadamente já escrevi o p de x e o q de x de tal forma que x ao cubo em cima de x ao cubo, x ao quadrado em cima de x ao quadrado, x em cima de x, e quem não tem x, um em cima do outro. Sabe por quê? Porque para ele ser idêntico, todos os coeficientes têm que ser iguais. Então, eu chego à seguinte conclusão. Repare, esse daqui tem que ser igual a esse. Mas quem está escrito aqui? Ninguém. Então, esse A vai ter que ser igual a 0. Agora, se ele quer que seja idêntico, esse tem que ser igual a esse. Agora, para esses dois serem iguais, o B tem que ser igual a 5. E para que esse seja igual a esse, o C tem que ser igual a menos 3. E para que esse seja igual a esse, o D tem que ser igual a 4. Então, fazer esse exercício na Universidade Federal do Pará, que pede para você fazer e dizer como é que esses dois são idênticos, basta fazer uma comparação. E você chega à conclusão que A igual a 0, B igual a 5, C igual a menos 3, D igual a 4, e ele pede para fazer a soma. Se ele pede para fazer a soma, vamos fazer a soma. 0 mais 5, 5. 5 menos 3 dá 2. 2 mais 4 são 6. Resposta 6 é a resposta que eu devo dar para a Universidade Federal lá do Pará. Outro exercício. Nesse outro exercício, senhores, é da UEL. Ele diz assim, dividindo esse polinômio por x mais 3, obtém-se quociente e resta igual a quanto? Gente, reparar mais uma vez que esse tipo de exercício poderia ser muito bem resolvido com aquilo que você já aprendeu lá no ensino fundamental. Querem ver? Repare, ele pediu para pegar esse polinômio e dividir por esse polinômio aqui. E eu vou usar, sabe o quê? Um método que eu aprendi lá no ensino fundamental. É o chamado de método das chaves. Vamos recordar o que é esse método das chaves? A sua professora disse o seguinte, procure um número ou um termo que multiplicado por x dê x à quarta. Você diz, quem multiplicado por x vai dar x à quarta é x à terceira. Então vamos lá. X à terceira vezes x, x à quarta. Vindo para cá, troca de sinal. X à terceira vezes 3, 3x à terceira. Vindo para cá, troca de sinal. E agora o que você faz? Vamos somar. Quando você somar, a intenção é desaparecer o primeiro termo. Então desaparece isso aqui e faça a conta dos demais. 2x ao cubo menos 3x ao cubo, menos x ao cubo. Desce o menos 2x ao quadrado, desce o menos 4x, desce o menos 1, menos 21. E a sua professora dizia que era para continuar. Vamos fazer o seguinte, pergunta de novo. Quem é que multiplicado por x dá menos x ao cubo? Diga para a sua professora que é menos x ao quadrado. De fato, menos x ao quadrado vezes x, menos x ao cubo. Só que vindo para cá, troca de sinal, mais x ao cubo. Menos x ao quadrado com 3 dá menos 3x ao quadrado. Vindo para cá, inverso sinal, mais 3x ao quadrado. Soma. A intenção sempre é cortar o primeiro termo. Menos x ao cubo com mais x ao cubo, cancela.
Menos 2x ao quadrado com 3x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Menos 4x baixa, menos 21 baixa para o lado de cá. Continua. Que é que multiplicado por x vai dar x ao quadrado? É o x. De fato, x vezes x dá x ao quadrado, vindo para cá, troca de sinal. X vezes 3 dá 3x, vindo para cá, troca de sinal, menos 3x. Vamos somar. A intenção, de novo, é cortar os primeiros termos. E vamos verificar o que sobrou. Menos 4x com menos 3x dá menos 7x, menos 21 que desce, e vamos continuar. O que você deve estar perguntando é o seguinte: a gente continua até quando? Você continua até que isso daqui tenha grau menor que isso. Como aqui é grau 1, aqui é grau 1, você tem que continuar. Tem que continuar até o grau daqui ficar menor do que o de lá. A pergunta continua a mesma. Quem é que multiplicado por x vai dar menos 7x? É o menos 7. Repare agora o que é o seguinte. Menos 7 vezes x, menos 7x, vindo para cá, mais 7x. Menos 7 vezes mais 3, menos 21, vindo para cá, mais 21. Soma. Só que se somar, vai dar igual a zero. Então, repare uma coisa. Se você, quando estivesse lá na sua oitava série, se você tivesse feito a UEL nessa época, você estaria em condições de acertar esse exercício, porque você poderia fazer essa conta através dos métodos das chaves que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Acontece que você não abriu essa aula para ouvir a gente falar e fazer coisas que nós aprendemos lá no ensino fundamental. E além do mais, acredito que a maior parte dos alunos sabe fazer isso aqui com muita tranquilidade. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um segundo modo de você chegar exatamente nas mesmas respostas. Então, eu vou repetir no próximo slide esse mesmo exercício. Eu vou pegar esse exercício aqui e vou repetir, só que agora o outro método que eu vou mostrar chama-se método de Briot-Ruffin. Sabe de uma coisa? O Briot falou o seguinte: você quer dividir esse por esse? Então o Briot disse o seguinte: eu conheço o método, só que ouçam bem o que o Briot disse. O Briot descobriu um método de fazer essa divisão de uma forma mais prática, só que tem uma coisa: esse macete criado pelo Briot só vale quando isso aqui for do primeiro grau. Vou repetir. Esse macete criado pelo Briot só vale quando isso aqui for do primeiro grau. Então, como aqui é do primeiro grau, vou ensinar vocês como é que se faz Briot. Briot falou o seguinte: em primeiro lugar, coloca isso daqui em ordem decrescente. Entendi. Ele falou para escrever assim: x à quarta, x à terceira, x ao quadrado, x e sem x. Aí ele falou o seguinte: ressalta os números que vêm aqui na frente. Olha os números que vêm na frente: 1, 2, menos 4, menos 21. E ele falou o seguinte: faça exatamente um desenho igual a esse, pega esses números aqui e escreva aqui. Então olha aqui: 1, 2, menos 2, menos 4, menos 21, menos 21. Quem falou isso? O Briot. O Briot falou que é para escrever assim. Olha agora o que o Briot falou. Agora, você vai pegar este aqui, que tem que ser obrigatoriamente do primeiro grau, escreva aqui, iguale isso a zero. Se você igualar a zero, você vai encontrar x igual a menos 3. Aí o Briot falou que é para você pegar esse menos 3 e escrever aqui. Pronto. Agora, o Briot falou o seguinte: tem mais uma coisa. Está vendo esse primeiro número? Repita esse primeiro número aqui embaixo. Então eu vou pegar esse 1, repetir aqui. E agora, o Briot falou que você vai fazer uma série de coisas repetitivas. Assim, ó. Você vai pegar esse 1, vai vir para cá e multiplicar. E você vai voltar aqui somando. Explicando melhor. O Briot falou: pega esse 1, faça 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1.
Pronto. O Briot falou que isso que você fez com 1, você vai repetir com menos 1. Então olha o que ele falou. Pega o menos 1, multiplica aqui e volta somando. Vamos lá? Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Mais 3 mais menos 2 dá igual a 1. O Briot falou assim, continua até terminar. Então olha lá, eu sou obediente, vou fazer. Vou multiplicar e vou voltar para cá somando. Olha agora, 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais menos 4 vai dar igual a menos 7. E pela última vez, o Briot pede para multiplicar e voltar para cá somando. Repare, menos 7 vezes menos 3 mais 21. Mais 21 menos 21 vai dar igual a 0. Pronto. O Briot disse que esse é o método dele. Eu falei assim, sim, mas aonde que está a resposta? Porque ele está pedindo o quociente e o resto. O Briot disse o seguinte, pegue esses 4 elementos aqui e esse daqui vai ser o seu quociente. Só que ele disse o seguinte, como o de cima é x à quarta, o de baixo vai ser x à terceira. E será escrito assim, ó, 1x à terceira menos 1x ao quadrado, mais 1x menos 7. Esse aqui é do 4º grau, esse aqui é do 3º. Esse daqui é o que nós iremos chamar de quociente. E esse quociente, nesse exercício aqui das chaves, esse daqui seria exatamente o cara que vai ficar bem aqui, ó. Ah, e quem é o resto? O resto é esse daqui, ó. Esse daqui será exatamente o resto. Então, os 4 primeiros serão os quocientes e esse último sempre vai significar o resto. Quem disse isso? Esse daqui é o método criado por Briot. Se vocês quiserem, a partir de agora, você pode fazer igualzinho que você fazia lá no ensino fundamental, que é o método das chaves, mas se você gostou desse jeito, pode também aplicar esse método aqui, que é chamado de método de Briot-Ruffini, que você pode aplicar a hora que você quiser, sem problema nenhum. Mas, para você ficar mais por dentro do que é Briot-Ruffini, deixa eu mostrar para vocês um outro exercício, onde a gente também vai aplicar Briot. Repare então agora esse daqui. Esse aqui está pedindo para você dividir esse 4x à quarta menos 6x à terceira mais 8x ao quadrado menos 7x mais 3, eu quero que você divida por 2x menos 1. Sabe de uma coisa? Eu escrevi aqui que eu vou fazer por Briot-Ruffini. O Briot disse o seguinte, eu só não te falei uma coisinha, que eu sei fazer essa divisão pelo meu método quando aqui é do 1º grau. Mas eu falei para ele, mas esse aqui é do 1º grau. Ele falou assim, sim, só que tem uma coisa. O que eu gosto mesmo é quando antes de x está o número 1. Ah, eu falei para ele, mas quando tem 2, não dá para fazer pelo seu método? Ele falou assim, pode fazer, só que tem que tomar cuidado lá na resposta. Ah, entendi. Ele disse que eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz o exercício anterior, mas que no final eu tenho que tomar cuidado. Eu vou perguntar daqui a pouco para ele que cuidado que é esse. Então vamos verificar? Olha o que o Briot disse. O Briot falou o seguinte, isso aqui é um polinômio de 4º grau, então faz o seguinte, em primeiro lugar, organiza, coloca em ordem. X à quarta, x à terceira, x ao quadrado, x e sem x. Ótimo. Ressalta esses números aqui. Os números são 4, menos 6, 8, menos 7, 3. Coloca exatamente nessa armação aqui, ó. Vou jogar para cá o 4, o menos 6, o 8, o menos 7 e o 3. Pronto. Agora, o que o Briot falou? O Briot falou que é para pegar esse daqui e igualar a 0. Então, eu vou pegar o 2x menos 1 igualar a 0. Você já deve ter feito de cabeça. Deu x igual a 0,5. Bom, o grande drama é que não deu exato. Paciência. Mas o Briot disse que serve para isso. Então vamos fazer o seguinte, pega esse 0,5, coloca aqui. Aí eu lembrei que o Briot falou que é para pegar isso aqui, repetir. Isso aqui é 4, repete e coloca o 4 aqui. Então vamos fazer agora o que o Briot
pediu para a gente fazer no exercício anterior e eu guardei. Ele falou que é para multiplicar e para voltar somando. Entendi. 4 vezes meio dá 2. 2 mais menos 6 dá menos 4. E ele falou para repetindo até chegar lá dentro. Então vamos ver, gente. Menos 4 vezes meio dá menos 2. Menos 2 mais 8 vai dar igual a 6. Vamos lá, outro. 6 vezes meio dá 3. 3 mais menos 7 vai ficar menos 4. E agora, finalmente, menos 4 vezes meio, menos 2. Menos 2 mais 3 vai ficar igual a 1. Pronto, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Aí que o Briot me chamou e disse o seguinte: você faria igualzinho ao exercício anterior se antes de x fosse igual a 1. Como antes de x não é igual a 1, o que eu queria era que você tomasse o seguinte cuidado. A hora que você for pegar aqui o quociente, faça o seguinte: pega os 4 primeiro. Só que, como aqui na frente é 2, pega todos esses elementos aqui e divida por aquele que está antes do x. Quem é que está antes do x? É o 2. Então vai ficar assim, ó. No lugar do 4, escreva 2x ao cubo. No lugar do menos 4, escreva menos 2x ao quadrado. No lugar do 6, divida por 2, dá 3x. No lugar do menos 4, menos 2. Lembrando que isso aqui é do 4º grau, isso aqui vai ser do 3º grau, só que pega todos esses, dividindo todos eles por 2. Isso você tem que fazer quando você quiser achar o quociente. Agora, e o resto? Ah, o resto não. O resto você não faz nada. O resto vai ser exatamente igual a 1. Então, esse cuidado de dividir por 2, você tem que tomar esse cuidado quando você quiser achar o quociente. Mas quando você quiser achar o resto deixa do jeito que está. E é assim que você vai aplicar Briot quando aqui, antes de x, for um número que não seja igual a 1. Tudo bem? Então, com esse exercício, nós terminamos essa nossa primeira aula da parte de polinômios. Foi pouco, mas o suficiente para nós termos esse primeiro contato com as nossas regras da parte de polinômios. O que eu quero é dizer a vocês que existem muito mais e convidar vocês para que a gente encontre uma outra oportunidade quando a gente vai amadurecer mais esse nosso estudo a respeito da parte de polinômios. Até mais, senhores.